Meus irmãos, muito linda essa paraxá, muita coisa o Eterno nos ministrou no dia de hoje e nós vamos agora responder as perguntas que nos são formuladas, mas eu espero que você tenha aí aprendido muita coisa, não apenas para saciar a tua mente, mas para o teu crescimento espiritual. Nós estudamos, não é para saciar a mente, nós estudamos como? Para realmente termos um crescimento e sejamos transformados e regenerados à imagem e à semelhança de Yeshua para sermos pessoas melhores. Hoje nós temos que ser pessoas melhores do que ontem e amanhã nós temos que ser pessoas melhores do que nós somos hoje, ok? Bem, a primeira coisa que eu vou começar a falar agora, que é muito polêmico, não é? Agora é o momento das perguntas. Uma pergunta do Pedro Salles que ele já fez há 2 semanas consecutivas, que é sobre o dom de línguas, ok? Sobre o dom de línguas. O que seria o dom de línguas da Brit Hadashah? Seriam línguas humanas? Seriam línguas sobrenaturais? Seria, como dizem os crentes por aí, seria um mistério? O que seria esse dom de línguas? Primeira coisa que eu gostaria de fazer com vocês é o seguinte. Muitos de vocês vieram de movimentos pentecostais. E aí, às vezes, você já tem um conceito de dom de línguas pelo que você viu e viveu. Mas antes de nós entendermos as Escrituras à luz da nossa experiência, nós temos que analisar a Escritura pela própria Escritura e depois sim usarmos a nossa experiência. Repito, é nocivo você tentar explicar a Bíblia pela tua experiência. Você tem que explicar a Bíblia pela Bíblia e depois você tem que usar a tua experiência. Então, eu queria que, por enquanto, você esquecesse tudo que você já viu nos movimentos pentecostais. Depois você vai lembrar, ok? Eu vou citar. Mas, primeiramente, vamos analisar o que diz a Bíblia e o que diz fontes judaicas. Primeira coisa, nós lemos na Torá que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Eterno. Todo mundo lembra que o homem foi criado à imagem e à semelhança do Eterno. O Targum Onkelos e o Sefer HaYashar, ambas essas obras explicam que quando o homem foi criado à imagem e à semelhança do Eterno, o homem foi criado com a capacidade da fala, da língua. Então, o ato de falar, o ato de nós nos expressarmos, isso é uma consequência de sermos criados à imagem e à semelhança do Eterno, ok? Isso faz parte. Se eu sou a imagem e a semelhança do Eterno, diz o Targum Onkelos e o Sefer HaYashar que nós temos a capacidade de expressão por meio de língua. Shaul Paulo, em 1 Coríntios 14, 21 a 22, ele vai falar sobre dom de línguas. E o que seria esse dom de línguas? Para nós entendermos o que seria esse dom de línguas, nós temos que voltarmos um pouco na Torá. A Torá diz que o Eterno entregou a Torá no Monte Sinai. E nós sabemos que isso foi na festa de Shavuot, conhecida em português como Pentecostes, ok? E a literatura rabínica, por exemplo, Shemot Rabbah, fala que quando o Eterno foi entregar a Torá no Monte Sinai, havia muitos e muitos gentios. E, obviamente, esses gentios falavam outras línguas. Dizem os rabinos, por exemplo, Shemot Rabbah 5:9, fala que havia gentios com 70 idiomas diferentes. E o Midrash Rabbah fala que quando o Eterno foi dar a Torá, pensem comigo, se o Eterno desse a Torá só em hebraico, só os israelitas iriam entender.
Se o Eterno desse a Torá em egípcio, só os egípcios iriam entender. Se o Eterno desse a Torá na língua persa, só os persas iam entender. Havia pessoas de 50 idiomas. Então, o que o Eterno fez? Diz Shemot Rabbah. O Eterno deu a Torá em 70 idiomas. Cada um ouvia a Torá no seu próprio idioma. Se você era egípcio, você ouvia em egípcio. Se você era israelita, você ouvia em hebraico. Se você era persa, você ouvia em persa, né? Na época nem tinha chinês ali com eles, mas vou fazer uma brincadeira. Se houvesse o chinês ia ouvir em chinês, né? Isso é uma brincadeirinha, mas cada um ouviu em suas línguas. Então, na Torá, nós lemos que a Torá foi dada em línguas humanas, ok? Para que cada um pudesse compreender no seu próprio idioma. Em Atos capítulo 2, nós vemos que os discípulos, eles estão reunidos, eles recebem Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, em Shavuot, está escrito que é em Shavuot, que é Pentecostes, que é o mesmo dia em que a Torá foi dada, e aí há uma repetição do que aconteceu na Torá. A Torá foi dada no dia de Shavuot em 70 línguas. Então, em Atos capítulo 2, eles estão também em Shavuot, no mesmo dia, que é Pentecostes, e diz que eles falaram em línguas que havia pessoas de várias e várias nações, tá escrito de todas as nações, que conseguem entender o que eles estavam falando. Então, o que eles estavam falando em Atos 2 eram línguas o quê? Humanas. Não era falar em mistério, não era a língua dos anjos, não era uma língua dos anjos, não. Daqui a pouco eu vou explicar o que é língua dos anjos, ok? Outra coisa. Mas em Atos eles falam o quê? Línguas humanas. Isso que é importante que você entenda. E essa questão de o dom de você falar em várias e várias línguas, isso não é algo novo na literatura rabínica. Um exemplo, seria a mesma coisa, entre aspas, né? Eu não sei falar chinês e eu ganho um dom para falar chinês. Eu não sei falar coreano, eu ganho um dom para falar coreano. Isso não é novo na literatura rabínica. Isso existe em Atos, capítulo 2, mas nós lemos isso, por exemplo, no Talmud. O Talmud, em Sotá 36b, fala que Yosef, José, quando José se tornou governador do Egito, o que acontece? Os feiticeiros do faraó querem criar um complô contra ele. Por quê? Porque o cargo de governador do Egito era o segundo homem abaixo do faraó. Tinha que ser necessariamente um poliglota. Tinha que ser um homem que falava várias línguas. Por quê? Porque o Egito era o país mais importante do mundo. Então, o governador ali no Egito seria tipo um embaixador, e nós sabemos que até hoje, para você ser embaixador, você tem que falar muitas línguas. Então, o que acontece? José se tornou o governador, ele se tornou um embaixador, mas ele não sabia falar vários idiomas. E daí os feiticeiros, o que eles fazem? Os feiticeiros armam um complô contra ele. E aí José ora ao Eterno, e o Eterno envia o anjo Gabriel, que é o Gabriel, e sabe o que Gabriel faz? Gabriel dá um dom de línguas para José, para que José falasse várias línguas humanas. E aí, do dia para a noite, ele se torna um poliglota. Como? De forma sobrenatural, ok? Isso nós lemos, isso é muito interessante no Talmud, e lemos também no Sefer HaYashar. O Sefer HaYashar, no capítulo 49, confirma essa história. Então, vejam só, isso, meus irmãos, repito, é o dom para você falar línguas
humanas. A Torá foi dada em 70 línguas, línguas humanas. José recebeu o dom sobrenatural do anjo Gabriel para falar línguas humanas e se tornou um poliglota. Nós vemos que em Atos, capítulo 2, está escrito expressamente em Atos que eles não falaram em mistério. Leia, está escrito que eles falaram línguas maternas, ou seja, eles falaram línguas o quê? Humanas, línguas que existem, ok? Línguas que existem. Então, esse é o dom de línguas. Agora, existe um outro dom de línguas, um segundo tipo de dom de línguas, que esse dom de línguas nós lemos quando Paulo, ele escreveu aos Coríntios, e daí ele vai falar o quê? Em 1 Coríntios 14, verso 2, e eu li esse texto em aramaico, ele fala que a pessoa consegue falar uma língua que ninguém entende, nenhum homem, aí no sentido de nenhum homem na face da terra entende essa língua que a pessoa fala. Isso está em 1 Coríntios 14, 2, e você pode ler também o 14, 14 em conjunto. Mas é uma língua que ninguém entende, nenhum ser humano, nenhum Barnash, nenhum filho do homem na face da terra entende essa língua. Ou seja, é uma língua misteriosa, é uma língua celestial, é uma língua que não existe nesse mundo, porque existem vários e vários mundos superiores. Até a Kabbalah fala disso, que existem vários mundos. E nesses outros mundos existem outras linguagens. E aí, Shaul está falando que uma pessoa pode receber um dom para falar uma linguagem que é uma linguagem que não existe nesse mundo, que é uma linguagem dos mundos superiores. Daqui a pouco eu vou comentar isso e vou comentar o movimento pentecostal também. Vocês vão entender certinho o que eu quero falar daqui a pouco do movimento pentecostal. Mas alguém me pergunta assim, pô, Sadoc, isso tem base na literatura rabínica? Sim, esse dom de falar línguas celestiais, isso nós lemos em várias e várias fontes rabínicas. Lemos no Baal Shem Tov, lemos no Zohar, lemos até também no próprio Talmud, em Berahot. E claro que hoje os rabinos distorceram um pouco, mas existe algo que é chamado de tziruf. O que é tziruf? Tziruf é uma permutação. O que os antigos rabinos ensinaram? Hoje já virou uma apostasia. Hoje a Kabbalah fala besteira. Mas o que havia? Havia um entendimento do tziruf que era o seguinte: você se conectava ao Eterno, e aí você recebia Ruach HaKodesh, você recebia o Espírito Santo. E quando você se conectava ao Eterno, você tinha a habilidade de fazer permutações de sons hebraicos que viravam sons que não existem nesse mundo. Repito, sons que não existem nesse mundo, e você falava coisas que ninguém entende, porque você estava recebendo uma linguagem sobrenatural. Isso existia na antiguidade, tanto é que nós lemos em Coríntios. Shaul, meus irmãos, Shaul ele está ensinando a doutrina de Tziruf. Um dia eu posso explicar muito, dando as várias e várias fontes antigas sobre Tziruf. Então, só que o que acontece? Hoje o judaísmo deturpou tudo. O judaísmo ensina que hoje você pode fazer permutação assim. Você pega palavras hebraicas, você muda os sons, os fonemas, e daí dá qualquer coisa. Isso é uma deturpação, tal como eu tenho uma amiga pentecostal que ela fala assim, eu ensinei o meu marido a falar em línguas.
Eu falava, que história é essa? Você ensinou teu marido a falar em línguas? Ela falou, eu ensinei pro meu marido assim, enrola a tua língua e vai falando o que dá na tua cabeça. Aí o marido falou, mas como assim? Não, enrola a língua, fala o que dá na telha. Aí ela falou, e daí ele aprendeu. Eu falei assim, como você aprendeu? Vou dar um exemplo. Isso é fato. Ela chegou pro marido e falou assim, fala assim, bala, 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 bélia. Bala, 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 bélia, bala, 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 chúbias. Aí o cara fala, bala, 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 bélia, chúbias, é línguas. Gente, isso não é dom de língua, gente. Pô, ela até chegou pra mim, bala, 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 bala. Pena que eu não tinha, deu vontade de tirar uma bala do bolso. Se eu tiver falado, chupa uma bala, pô. Chupa uma bala. Então vejam, o problema é que os rabinos e os crentes hoje, não estou generalizando. Não estou generalizando. Daqui a pouco eu vou citar dons genuínos. Mas tem muito crente que inventa. Eu conheço um pastor da Assembleia de Deus que falou que eles só ordenam pastores que saibam falar em línguas estranhas. E daí o que ele me falou? Quando a pessoa não sabe falar em línguas, ela inventa. Ela inventa que fala língua. Meu irmão, se eu quiser inventar, eu invento agora. Quer ver? Labachube chapli cantaralabelébias. Ou seja, se quiser eu invento. Então, um pastor da Assembleia de Deus me falou que eles inventam que falam em línguas para serem ordenados, que na Assembleia de Deus dele só pode ser ordenado quem fala em línguas. Então esse pastor me falou que a galera começa a treinar em casa. É a mesma coisa, treinar o treino aqui. Lábia, chúbia, chapli, cantara, lábias. Pô, ou seja, galera, inventar, qualquer um inventa, galera. Inventar, qualquer um inventa. Agora, então a questão é a seguinte. Existe gente que inventa. Tanto é que o falecido avô da minha esposa, ele tinha um discernimento espiritual que tinha gente que começava a falar em línguas, o Eterno revelava para ele assim, é língua dos demônios, porque existe língua infernal, tal como existe língua dos céus e existe língua do inferno. Ele tinha o discernimento, ele metia a mão na cabeça da pessoa, o demônio se manifestava. Repito, o avô da minha esposa, que eu não conheci, quando eu conheci minha esposa, ele já tinha falecido. Então vejam só, tinha gente que falava línguas estranhas, o Eterno revelava a ele, é do demônio. E aí ele expulsava. Minha esposa fala que já viu várias e várias vezes ele falar isso. Então o que eu quero te ensinar? Existe o verdadeiro dom de você ter uma comunicação com o Eterno e desenvolver uma linguagem celestial? Existe? Existe. Há pessoas que têm esse dom? Sim. Eu conheço pessoas que têm esse dom. Há pessoas que têm esse dom e depois alguém interpreta? Sim, eu já vi. Já vi pessoas que eu conheço que são sérias. Isso existe. Mas existe também a palhaçada. Existe a palhaçada. Existe o circo evangélico. Entenderam? Então o que você tem que entender é o seguinte, não é porque existe o circo que a gente vai falar que algo não exista. Porque Shaul falou no aramaico, você vai falar uma língua que ninguém entende, porque é uma língua celestial. Então, meus amigos, que você compreenda o seguinte, existem dois dons diferentes de línguas. Você falar línguas que existam aqui na Terra. Eu conheço um homem que é muito simples, ele não sabe, né, até o português dele ele fala errado. Ele já começou a falar em chinês fluente, com um chinês. Um chinês veio para o Brasil, ele queria pregar para o chinês, isso é verdade, isso é verdade mesmo. O camarada na hora ganhou um dom e começou a falar em chinês com o sujeito. Isso existe sim, existe, ok? Eu conheço, existe. Então, existe o dom humano de você conseguir falar línguas humanas para pregar para alguém,
que é o caso de Atos capítulo 2, porque havia pessoas de várias nações da terra, isso existe. E existe também uma linguagem celestial que em Coríntios Paulo fala que nenhum homem entende, ninguém, porque é uma língua celestial. Agora, qual é o problema? Que alguém vai falar, Tzadok, você é judeu, é coisa de judeu. Não, estão dizendo que você é coisa de judeu, então vou citar um autor cristão, Watchman Nee. O Watchman Nee, ele fala, com base no que ele viu, que muita gente que fala dom de línguas é dom do capeta, é dom do diabo, tal como minha esposa já viu isso, gente. Repito, tem muita meninice, tem muita mentira, tem muita porque se o sujeito ele tá no pecado, ele é conduzido por Satanás. Satanás ele imita a verdade. Ok? Satanás imita a verdade e ele vai tentar enganar a pessoa para que a pessoa venha e comece a falar em línguas. Só que aquilo ali é uma obra de Satanás. Ganhando discernimento, você expulsa e você fala e o demônio vai se manifestar. Agora, repito, existem pessoas sérias que podem ganhar um dom genuíno e pode até ter interpretação como eu mesmo já vi, ok? Então, eu conheço muita gente no movimento da Techuvá que é contra o dom de línguas. Por quê? Porque a pessoa só viu a mentira nas igrejas, ok? O cara só viu a mentira, aí ele fica traumatizado, ok? Então, obviamente, poxa, você não pode ficar traumatizado porque se você viu o falso, ok? E aí você vai... Alguém perguntou, é lícito expulsar demônio? Claro que sim, pô, Yeshua expulsou demônio, Atos a gente lê expulsão do demônio, isso aí é só ler a Bíblia, né, galera? Isso aí... O próprio Yeshua falou em Marcos, Yohanan Marcos, capítulo 16, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão Shedim, expulsarão demônios. Eu já expulsei demônio, já vi outras pessoas expulsando demônio, isso aí é um ministério que a gente tem. Isso existe, galera, ok? Repito, o avô da minha esposa era um santo homem. Ele estava no nível muito mais elevado do que eu. Ele estava no nível, eu estou falando isso, mas falo com toda a humildade. Ele estava num nível muito elevado do que eu, porque qualquer pessoa que falasse em línguas, ele conseguia ter o discernimento na hora. Então o Eterno deu um dom para ele muito bonito, né? Eu queria ter esse dom, né? É um raio-x de você detectar na hora. Eu consigo, né? Às vezes eu consigo detectar, mas às vezes não. Então eu não consigo ter um controle total das coisas, né? Então, o que o Eterno me dá, às vezes, é reduzido. Mas ele tinha uma porção muito ampla, que é lindo, gente. Isso é lindo. Esse dom, ok? Mas, gente, esse dom realmente existe mesmo, tá bom? Ok? Só alguém aí, gente, semana passada tinha alguém aí perturbando. Fala sobre Kippá. Isso eu falei na semana passada, galera, sobre Kippá. Entendeu? Isso daí tinha até que Vanessa, Júnior, administrador... esse pessoal que tá reclamando do Kippá, tem que, a pessoa vem aqui só perturbar, tinha que ler, tinha que ouvir o que eu tenho a falar. Você pode discordar ou não, mas escute, eu comentei Coríntios, etc. Mas alguém falou, e dom de revelação? Olha só, galera, olha só, dom de revelação. Existem profetas? Sim. Mas existem falsos profetas? Sim. Ok? Teve gente, minha esposa sabe, eu fiquei 3 anos da minha vida indo orar por enfermos em hospitais públicos, orando por pessoas que eu nem conhecia. Uma vez eu tava lá indo orar pelos enfermos, com uma Bíblia na mão. De repente, uma mulher que parecia de igreja pentecostal, que tava com um roupão, um coque, para na minha frente. Meu servo, eis que te digo, vejo uma chave na tua mão, uma caneta, e começou a falar um montão de coisas. Na hora eu percebi que aquilo ali era tudo mentira. Então tem gente que vem revelar CPF. Ah, Tzadok, eu vou falar qual é o número do teu CPF. Pergunto. Pra que Deus quer revelar o meu CPF? O meu CPF eu já sei de cor, meu amigo.
Meu CPF ninguém precisa revelar para mim, que eu já sei o meu CPF. Então, tem muito espírito de revelação que é espírito demoníaco. Repito, eu conheço pessoas que vieram de feitiçaria. Na feitiçaria existe revelação. Você vai num centro de umbanda de candomblé que as entidades revelam o teu CPF, o teu endereço, revelam até quanto você tem na conta bancária. Com as pessoas que já falou, revela até chave do cofre. Cofre. Isso é um testemunho verídico. A pessoa era macumbeira, morreu alguém da família, tinha um cofre em casa que a pessoa não tinha a chave do cofre. A pessoa vai pro terreiro de feitiçaria, o feiticeiro revela a senha do cofre. Por quê? Nós vimos hoje na Paraxá, os demônios, eles têm um certo poder também. Os feiticeiros do faraó fizeram milagres. Então vejam, alguma revelação, falsa revelação existe? Existe. Profetada, falsa profecia, existe. Agora, existem pessoas que são espirituais de verdade, que é a minoria. A maioria do que eu vi aí até hoje é não sei se eu que tenho uma experiência errada, mas eu vejo muita mentira, até na televisão. Na televisão, galera, vou contar até um negócio. Houve um pastor aí, eu não vou citar o nome dele pra não expor, né? Citar o nome dele, mas ele usa um chapéu de cowboy, que ele já curou um paralítico, um camarada da cadeira de rodas. Eu tenho um conhecido que é pastor evangélico, que até foi para Israel comigo a primeira vez, que falou que quando ele viu o sujeito na cadeira de rodas, era o vizinho dele, que não era paralítico. Esse meu amigo estava vendo a televisão, viu um sujeito sendo curado da cadeira de rodas, levantando a cadeira de rodas, e era o vizinho dele que andava. E daí o vizinho falou que ganhou um cachê para fingir que era deficiente físico. Então vejam, tem muita mentira. Tem muita mentira que só quer teu dinheiro. Esses camaradas da televisão, eles gostam do Deus Mamon. Porque tu vê, o cara faz isso, depois cobra dízimos e ofertas. Aí o cara tem fazenda, tem avião, tem jato, tem chapéu de cowboy, tem tudo. Ou seja, tem muito espírito de engano. Tem muito espírito de engano. Agora, existe Elohim? Homem de Deus? Existe, galera. Existe homem de Deus. Existe homens que o Eterno pode usar para te dar uma palavra. Eu mesmo já recebi palavras de homem de Deus. Eu já recebi palavras que vieram do trono do Eterno. Repito, coisas até da minha infância que nem eu sabia, só a minha mãe, que eu tive que perguntar pra minha mãe. Pô, mãe, eu recebi um negócio aí, falaram isso. Minha mãe que não creia nas coisas, até ela falou, ué, mas isso é verdade. Minha mãe não cria, até ela teve que admitir. Então, gente, existe homem de Deus sim, porque o Eterno não faz nada assim antes de revelar aos seus profetas. Existem profetas, toda geração tem profetas. O problema é que nós vivemos em uma geração de falsos profetas. O problema não é o profeta, o problema é que nós estamos na geração dos falsos profetas. E falso profeta que faz sucesso, galera, não é? O nosso canal tem poucas pessoas que nos assistem. Se eu botasse um chapéu de couro e enganasse as pessoas, um chapéu de cowboy enganasse, eu ia ter milhões de seguidores. Há uma moça aí que diz que ela é a mulher de Apocalipse vestida de sol. Ela que faz sucesso. O negócio do 666 é isso que faz sucesso. Repito, os falsos profetas da televisão, esses que fazem sucesso, ok? Então o problema não é o profeta, o problema são os falsos profetas, que são a grande maioria. Tanto é, gente, eu vou desabafar com vocês uma coisa que o Eterno teve que me ministrar. Uma vez eu perguntei pro Eterno, eu tava desanimado, eu falo, pô, a gente prega a verdade, por que o que só prospera o ímpio? Eu parecia até o rei Davi, né?
reclamando da prosperidade dos ímpios. Por que só esses falsos profetas da televisão que fazem sucesso? Por quê? E o Eterno me mostrou algo que calou a minha boca. O que ele me mostrou é: para eu fazer sucesso, eu tenho que virar mentiroso. E obviamente não vai ser assim. Entenderam? Quem fala a verdade vai entrar na porta estreita, a porta apertada, o caminho estreito. Para fazer sucesso tem que ser mentiroso. Então, o Eterno, né, escolhe o que tu quer. Obviamente eu prefiro a verdade. Mas fato é, gente, fato é, o que faz sucesso é a mentira, o falso profeta, mas a revelação existe. Milagres existem, tá? Eu já citei aqui vários testemunhos. Eu falei aí que tem gente que paga dinheiro pro sujeito fingir que é paralítico, mas eu já citei aqui. Eu conheço cura de câncer, de AIDS, de uma moça cega enxergando. Tudo isso eu já vi. Então, galera, existe de fato. Então eu não tô... Só para que me entendam bem, eu não estou criticando os milagres. A minha vida é uma vida de milagres. Eu não estou criticando o sobrenatural. A minha vida é uma vida de sobrenatural. Mas, tal como os feiticeiros do faraó serviam as trevas, tem muito líder religioso na televisão cobrando dízimos e ofertas que eles, na verdade, são feiticeiros de faraó. É, galera, tem muito cantor gospel aí, que não louva ao Eterno, que é feiticeiro de faraó, ok? Muito cantor gospel é mais feiticeiro de faraó. Então, infelizmente, essas coisas existem. Infelizmente, essas coisas existem. Por isso que é melhor ficar no caminho estreito e na porta que ela é apertada, mas é isso que vai nos levar para o caminho da salvação, ok? Eu espero aí que o Eterno abençoe e guarde. Alguém tá falando aí, né? Não tô generalizando, tá? Eu vou terminar aqui, só vou comentar alguma coisa. Alguém tá falando, pô, um pastor uma vez revelou o meu CPF, revelou várias coisas da minha vida. Gente, eu não tô dizendo o teu caso que eu não sei, mas vou contar um caso que já aconteceu comigo. Vocês vão rir. Só pra descontrair aí, senta aí que agora é o momento aí da gente rir um pouco. É uma coisa séria, mas eu conheci um evangélico que o camarada, né, era até cantor gospel, que ele gostava muito de mim. Uma vez ele me ligou e falou: vai ter um profeta aqui na minha igreja, Tzadok, você tem que vir, você tem que aparecer aqui, que é uma maravilha, uma maravilha. O camarada falou tanto comigo que eu fui lá ver o que era, há anos atrás, Pô, o pastor chegou lá, pregando, ele falava, teu CPF é tal, o camarada revelava tudo. Eu confesso que no início eu tava acreditando em tudo, mas depois eu tive o discernimento que tinha alguma coisa errada ali. Eu confesso que eu não tive o discernimento completo, né? Não vou mentir. Mas depois eu senti que tinha alguma coisa errada. Aí depois ele começou a cobrar dízimos, cobrar ofertas, cobrar um montão de coisa. Ele inventou um montão de coisa. Falou, ele vendia um cartão de crédito. Não era um cartão de crédito de verdade, não. Era um cartãozinho que ele fez com o nome dele, que se você comprasse aquele cartão, você ia ser abençoado financeiramente. Se você comprasse aquele cartão e encostasse, eu comprei o cartão, se eu encostar em um carro na rua, aquele carro vira meu. Se eu encostar numa casa, a casa vira minha. Se eu encostar numa fazenda, a fazenda... Seria tipo um cartão mágico. E o camarada, galera, ele revelou tudo. E o Eterno me tocou ali, que aquilo ali era fake, mentira, mas eu não consegui saber como ele fazia aquilo. O tempo passa... Depois eu descobri o seguinte, que ele entrava, na época era Orkut, ele entrava nas redes sociais,
levantava a vida de todo mundo da igreja. Ele era até convidado nessa igreja, mas ele levantava, tinha um ponto no ouvido dele e tinha alguém que falava, ó, tem alguém ali atrás vestido tal, o CPF dele é tal. Eu vi ele falando, ó, você, teu CPF é tal, você tem uma floricultura, você... E era tudo mentira. E ele, gente, no dia lá ele revelou tudo, ficava todo mundo impressionado, tal... Mas aquilo ali era um espírito do engano e ele vendia, ganhava dinheiro. O cara tá podre de rico, enganando o coitado dos crentes, né? O coitado dos crentes. Quanto que eu dei pra ele? Eu sou judeu, 0. Judeu dá 0. Vou dar pra falso profeta. Até esse meu amigo evangélico falou, dá pra ele dinheiro, dá pra ele. Eu dei 0, porque isso é mentira. Agora, repito, tem gente que pode ter um dom verdadeiro, ok? Repito, tem gente que pode ter um dom verdadeiro? Pode, ok? Tem gente que tem um dom verdadeiro. Então eu só tô falando isso porque alguém vai me criticar aí. Falar, Tzadok, você não acredita no sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito em revelação. Eu acredito em cura. Eu acredito em línguas, interpretação de... Eu acredito em tudo. Só que eu sei que também tem muito mentiroso por aí. Ok, minha gente? Então, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Até o próximo estudo. Fiquem na presença do Eterno. Shalom, shalom.